O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Como você se chama? Você. Como você se chama? Antônio? E você, filha? Antônio e Giovana. São irmãos? É mesmo? Do mesmo pai e da mesma mãe? É mesmo? Que beleza! Deus abençoe vocês. A vocês que também aqui estão. Meus irmãos, nós que abrimos o mês de julho, estamos já na segunda fase desse ano. Começamos agora o segundo semestre. E como desejaríamos que este ano, o semestre que passou, fosse menos tumultuado. E como gostaríamos, acredito que é desejo de todos, unanimemente, que também esse semestre que se inicia fosse tranquilo. Infelizmente, parece que ainda teremos algumas dificuldades. Porém, o mais importante é sabermos na presença de quem nós caminhamos. Sabermos quem é realmente o suporte e a nossa esperança. Sabermos quem Ele é, para também sabermos aonde estamos depositando nossas confianças, não a nossa. Mas como assim? Nossas, porque em alguns casos nós temos a confiança em Deus, mas em outros nós também temos a confiança nas nossas próprias forças, nas nossas capacidades. E na verdade o que é importante é sabermos quem é a nossa confiança. Hoje, em especial, permitam-me lançar um olhar sobre a figura de Abraão e de Isaac. Numa das páginas mais bonitas, porém, uma das mais inquietantes da Escritura. Bonita e inquietante. Permitam-me primeiro dizer por que inquietante. Porque imaginem bem, um homem que recebe a promessa que teria um filho, e nas indas e vindas da história, com todos os atropelos, recebe o filho que desejava, que lhe fora prometido. E esse mesmo filho
lhe é pedido. Esse filho significa todos os seus sonhos, toda a sua esperança. O filho Isaque é a materialização de um fato. Deus prometeu e Deus cumpriu. Mas esse filho lhe é pedido. E pedido em sacrifício. Em primeiro ponto, o grande drama é como entregar um filho. Eu não tenho. Não tenho daquele que foi gerado de minha carne, mas tenho muitos outros filhos. Alguns, às vezes, dão muito trabalho, viu? E, às vezes, você é exigente. Às vezes, dói mais em nós do que neles, né? Mas se a gente não for, como diz bem um ditado, a vida, dizia Cartola, a vida é como um moinho. Se não formos bem preparados para a vida, ela nos mói, nos despedaça. Então eu prefiro ser o chato, que puxa, do que o bonzinho, que passa a mão na cabeça. Porque lá na frente a vida cobra, e sempre cobra. E então, como entregar um filho? Como entregar alguém tão singular e que tem tanto significado na vida? Isso é um drama. O outro drama é justamente que como que o Senhor nosso Deus pede a Abraão justamente aquilo que ele prometeu. Ora, se ele prometeu dar um filho, depois ele pede esse filho, toma esse filho. É um paradoxo. Mas há uma beleza. Uma beleza em algumas nuances. E que particularmente é carregada de grande valor espiritual e também educativo. A primeira coisa, o filho foi dado pelo Senhor e significa a materialização não só da promessa do Senhor, mas da fidelidade de Abraão. Abraão, mesmo quando tudo dizia o contrário, sai da sua terra e vai para onde eu te indicar. Quem vai fazer isso? Eu vou te dar um filho, mas eu não tenho condições de tê-lo. Tenta fazer por suas próprias forças, não dá certo, mas aí depois tem esse filho, perde sua esposa. Não conseguia achar uma esposa para o seu filho, a encontra. Mas ele permanece sempre fiel numa coisa. E a fidelidade dele está ligada nisso. Deus vai prover todas as coisas. Deus cuidará de tudo. Ele é a minha confiança. É nele que eu tenho a minha confiança e a minha esperança. É nele, não em mim, não nas minhas forças. A outra beleza singular é que, na narrativa, Isaque começa a perguntar: mas como nós vamos conseguir oferecer um sacrifício subindo esse monte se nós não temos nem a vítima? E chega um momento em que ele próprio, Isaque, se deixa amarrar e se torna a vítima. Nessa cena, a beleza está também na confiança de Isaque, filho de Abraão, que se coloca com confiança na mão do seu pai. E na mesma mão, ele se coloca em Deus. Sabem qual a singularidade e a beleza dessa narrativa? É que todos nós nos esquecemos que a nossa história, ela começa a ser entrelaçada e na providência tão boa e bela que nosso Deus tem,
Ele tudo faz para que tenhamos e consigamos viver cada dia. Em alguns casos, nós conseguimos aquilo que desejamos, e em muitos casos, nós continuamos a lutar. Mas aí começamos a pensar que tudo é fruto de nossa própria força. Até que um determinado dia, a história nos exige uma resposta, não Deus. Aquilo que nós achamos que é tão valoroso e tão precioso, nos é pedido. E sempre é assim. Uma coisa boba. Eu me lembro de uma pessoa que queria muito ter um carro. Comprou o seu carro. Chega um tempo que o carro precisa ser vendido, a não ser que seja uma pessoa que não ande nele. E ele com resistência de vender esse carro. É preciso vender. Em alguns casos, aquilo que nós temos é preciso oferecer. Eu, como padre, posso achar num determinado momento que está tudo bem, está tudo pronto. E qual de nós não quer tranquilidade e paz? Mas aí, num outro momento, a vida também nos exige. É preciso mais um passo. E essa tranquilidade, essa paz precisam ser entregues. Precisamos ter a confiança de Abraão. E precisamos ter a docilidade de nos entregar na mão do nosso Pai, como Isaac. E saber que tudo cuida e tudo faz. A beleza dessa cena é essa. Podemos colocar aquilo que nós recebemos como graça durante a vida como a nossa única fonte de esperança e confiança e nos esquecer daquele que realmente é a nossa esperança, o Senhor nosso Deus. E saber que a vida sempre nos exige algo mais. Por isso que é tão preciosa a narrativa do Evangelho de Mateus. Porque vejam bem, Jesus chega a um lugar e apresentam a ele um paralítico. Não se diz mais nada na narrativa de Mateus, somente que apresentam a ele. E ele percebe como esses homens tinham confiança, tinham fé. E ao dizer, os teus pecados estão perdoados, ele está dizendo justamente assim, olha, se existe alguma coisa que te impeça de andar, se existe alguma coisa que possa te impedir, que naquela cultura seria o pecado, a raiz de todos os males, eu estou eliminando. E aqueles que confiavam em si próprios e não tinham a capacidade de ter a docilidade, de perceber a grandeza e a amorosidade de Deus que tudo cuida e tudo provê, não conseguiram enxergar nesse gesto um gesto extremamente significativo e precioso. E daí a revolta. E começam a murmurar. Daí então, se é mais importante para vocês verem alguma coisa, o próprio Senhor Jesus Cristo diz: o que é mais fácil dizer? A ele, levanta e anda, ou os teus pecados estão perdoados? Obviamente, reconciliar as pessoas, reconciliar a vida, reconciliar-se com Deus é muito mais fácil do que fazer um paralítico andar. Porém, é mais exigente, porque começa aqui, na capacidade de perceber quem é a nossa confiança, quem é a nossa esperança e em quem nós depositamos a nossa vida, a nossa história, nas mãos de quem? Eles não tinham entendido isso. Por isso Jesus vai dizer: então, para que vocês saibam que o Filho do Homem também perdoa pecados, levanta e anda. E aquele que, teoricamente, naquela cultura, ficaria paralítico por causa dos seus pecados, começa a andar, para dizer: o mais difícil é feito, porque o principal já aconteceu. Reconciliar-se com o Senhor para continuar a caminhar segundo uma vida de confiança e docilidade, a exemplo de Abraão e Isaac. Me perdoem, meus irmãos, minhas irmãs, mas no contexto de ser igreja, é fundamental isso. Porque se nós não tivermos a capacidade
de compreender a necessidade de reconciliar nossos corações ao Senhor e perceber que aquilo que Ele tudo faz para que a nossa vida continue boa e bonita, nós nunca reconheceremos a grandeza das outras pessoas e não seremos dóceis para nos reconciliar com outros. Peçamos a Deus, então, a capacidade de sermos homens e mulheres que têm, sim, plena confiança no nosso Senhor. Que tenhamos docilidade a nos entregar em suas mãos e a fazer aquilo que Jesus nos ensina: reconciliar pessoas, reconciliar o mundo com o mistério santo de nosso Deus. Isso é fundamental e urgente. Que o Senhor nosso Deus nos ajude a isso, para que realmente a nossa felicidade aconteça e não seja uma mera busca vazia nas coisas ou pessoas, mas na profundidade do viver com responsabilidade. Confiando em Deus, de pé, apresentemos nossas preces. Juntos responderemos: